porque o Freud se mantém na crista da onda da cultura ao longo do século XX. Todo mundo, para gerar a sua própria teoria, tem que discutir com o Freud. Alguma coisa que está entre uma ciência e está, ao mesmo tempo, do lado oposto da ciência. Ela pretende ter um regime de verdade sobre o objeto com o qual ela discute e, ao mesmo tempo, não consegue ter um regime de verdade que se generalize. Por isso, cada autor que vai falar sobre o mundo, o mesmo mundo que o Freud devia estar, vamos dizer assim, se deparando, vai usar um conceito que chama o Freud e, ao mesmo tempo, joga fora o Freud. Eu me coloquei a tarefa de tentar explicar a vocês por que o Freud, o criador da psicanálise, como todos vocês sabem, por que o Freud se mantém na crista da onda da cultura ao longo do século XX. Por que foi possível a ele ficar tão em evidência, ficar tão próximo a tantas disciplinas e a tantas pessoas ao longo desse século? Essa é uma tarefa, vocês hão de convir, complicada. Eu vou fazer uma apresentação sumária, vou tomar um ponto de vista meio de sobrevoo para poder defender algumas ideias, apresentar algumas ideias a vocês. E essa minha preocupação vai se auxiliar, meu intuito aqui vai tentar se realizar com o auxílio de dois pensadores importantes deste século, do século XX, né? Um já morto, um filósofo e historiador francês chamado Michel Foucault, e um sociólogo chamado Giddens, Anthony Giddens, que ainda está vivo, amigo do Tony Blair e do Fernando Henrique também. Alguns vão dizer que isso não é uma boa amizade, mas negócios à parte, negócios intelectuais à parte, eu vou me auxiliar desses dois caras para tentar mostrar para vocês por que o Freud pôde ficar, e está, de verdade, tanto tempo, vamos dizer, num dos cumes da cultura ocidental. O Freud influenciou diversos níveis da nossa cultura. Em primeiro lugar, o próprio campo psicanalítico. Campo criado por ele e que gerou uma enorme variedade de discípulos. Seu primeiro grande filhote foi, portanto, a própria disciplina psicanalítica, que existe até hoje, muito mais rica, distanciada já dele em grande medida, mas que existe numa dimensão bastante grande. Pelo mundo aí nós vemos clínica muito ampla, de origem psicanalítica, formação, diversos institutos de formação e criação teórica também muito ampla. Quer dizer, o Freud dá início a esta disciplina e, ao mesmo tempo, ele se mantém ao longo de todas as variações dela. Aliás, essa é uma das coisas que eu quero discutir melhor com vocês. O Freud influenciou ciências humanas, antropologia, arte. Qualquer pessoa que já leu alguma coisa do surrealismo, não precisa ser na leitura, a pintura surrealista, o Salvador Dalí. O método de criação do Salvador Dalí era um método que se dizia inspirado na produção onírica que o Freud tinha elucidado, e assim por diante. Ou seja, a psicanálise, de fato, levou o seu discurso muito adiante do discurso centrado na disciplina psicanalítica. Ela permitiu que a psicanálise fosse bastante longe. Uma das coisas que o Michel Foucault, justamente de quem eu estou me auxiliando, discutiu é a particularidade que o discurso analítico teria que ter
para fazer uma tão ampla difusão, para se enraizar tão amplamente na cultura. E isso vai ser o meu primeiro ponto para vocês. O Michel Foucault, lá por volta de 1969, escreveu um texto, que é um texto que não trata prioritariamente do Freud, chamado Que é um Autor, onde ele discute o que então era uma noção problemática, a noção de autoria. O Foucault é um estruturalista, e na altura um estruturalista que está querendo descentrar a função da produção da significação da função autor. Então, ele está discutindo isso amplamente, e lá, num determinado momento, no final do seu texto, na verdade, ele começa a falar sobre o Freud. E ele vai fazer um discurso muito interessante, ele vai ter um pensamento muito interessante e que ajuda a pensar essa questão. Por que o Freud é um fenômeno na cultura ocidental? Como é que ele faz isso? Ele faz isso mediante o seguinte recurso. Em primeiro lugar, ele diz, olha, o Freud não é apenas um autor, no sentido estrito da palavra, mas ele é um criador de tradição. O que o Freud fez não foi apenas constituir uma obra, a sua obra, fechada em si mesma, mas produziu uma tradição de pensamento. Não tem nenhuma novidade, muita gente, antes do Freud, produziu o seu pensamento e deu ensejo aos seus continuadores, que consolidaram uma tradição a partir do ponto de partida deles. Mas o Foucault diz, o que é próprio do Freud, aliás, ele fala do Freud e também do Marx. Dois grandes ícones aí da cultura ocidental, ele fala a mesma coisa. O que é próprio do Freud e próprio do Marx é que eles produzem discursos que são posteriores a eles de uma forma muito específica, de uma forma muito particular. Para o Foucault, só feita por esses dois pensadores, que é a seguinte: eles fazem, diz o Foucault, uma produção discursiva que tem regras que geram a transformação dos discursos que vêm no futuro de modo particular. Como se o Freud não tivesse feito apenas o seu pensamento, mas embutido no seu pensamento, dentro do seu pensamento, houvesse uma espécie de conjunto de regras que garantissem psicanálises vindouras, que não estavam nem criadas. Uma coisa meio esquisita falar isso, porque, bom, que diabo de regras são essas? Que tipo de regras poderiam assegurar não a formação só de uma teoria, a teoria freudiana, mas assegurar a formação de teorias que vêm depois dele? Porque ele vai dizer, olha, vamos comparar a psicanálise com outros discursos. Vamos comparar a psicanálise, por exemplo, com ciência natural, a física. Na física, nós encontramos, por exemplo, Galileu, que dá a origem à ciência moderna, e encontramos Newton, que está muito distante de Galileu, mas que é, com certeza, alguém que dá continuidade àquilo que Galileu fez nascer, que é a física moderna. Dá continuidade a esta física, do modo dele. O que o Foucault vai dizer? Olha, o Freud, diferentemente de um cara como Newton, como um Galileu, perdão, não deu ensejo a teorias do tipo da física dentro da psicanálise. Ou seja, se o Galileu não é capaz de induzir o Newton, mas o Newton é capaz de olhar para o Galileu, assim, como se ele estivesse vendo o discurso do Galileu, a teoria do Galileu sobre a natureza, e falar, eu consigo entender o Galileu como um caso daquilo que eu chamo natureza, ciência da natureza,
O Freud não pode fazer uma operação do mesmo tipo, ou as pessoas que advêm ao Freud não podem fazer uma operação do mesmo tipo. Melanie Klein não pode olhar para o Freud e dizer assim: eu sou uma continuidade do Freud e, ao mesmo tempo, quando olho para ele, vejo uma teoria que é um caso particular daquilo que eu descobri. É impossível fazer isso com a psicanálise, dentro da psicanálise. O que isto significa? Isto significa que tem alguma coisa dentro do discurso freudiano, tem alguma coisa dentro da teoria freudiana que gera não um filhote análogo a ela, teoria freudiana, mas gera um filhote anômalo, vamos dizer assim. Gera uma espécie de dissidente, gera uma teoria que vem brigar com o Freud. E isso causa um fenômeno marginal, mas importante, que é esse fenômeno que eu quero comentar com vocês, que é o seguinte: todo mundo, para gerar a sua própria teoria, tem que discutir com o Freud. Cria-se, de um lado, um discurso dissidente, um discurso diferente, e, por outro lado, se olha para o pai e se briga com ele. Se olha para a teoria da qual se proveio e se briga com ele, com ela. Se cria uma relação ambígua. Dá para entender o que eu estou querendo falar? Uma relação ambígua. Ou seja, eu assumo que sou freudiano e, ao mesmo tempo, sou uma espécie de não freudiano naquilo que sou. Eu crio uma tensão. O que ocorre ao criar essa tensão? O nome do Freud está sempre em pauta. Todos os autores que vêm depois do Freud brigam com Freud em alguma medida, mas falam do Freud em outra medida. Quer dizer, o nome do Freud, durante 100 anos, não foi esquecido. Muito mais por esse efeito de vai e vem, muito mais por esse efeito de uma recusa necessária no nascimento, mas uma impossibilidade de esquecimento na conclusão, no fechamento da teoria, o nome do Freud não conseguiu ser esquecido. Quer dizer, ao longo de diversas gerações de pessoas que enfrentavam o problema clínico de como tratar os seus pacientes, de como dar conta dos fenômenos que aconteciam na clínica psicanalítica e assim por diante, estas pessoas brigavam com o Freud e, ao mesmo tempo, precisavam dele para se constituir. Diferente do que acontecia em outras teorias. Curiosa essa maneira de conceber a discursividade. Quer dizer, alguma coisa que está entre uma ciência e está, ao mesmo tempo, do lado oposto da ciência. Ela pretende ter um regime de verdade sobre o objeto com o qual ela discute e, ao mesmo tempo, não consegue ter um regime de verdade que se generalize. Por isso, cada autor que vai falar sobre o mundo, o mesmo mundo que o Freud devia estar, vamos dizer assim, se deparando, vai usar um conceito que chama o Freud e, ao mesmo tempo, joga fora o Freud. Isto explicaria, em primeira instância, por que, ao longo de 100 anos, um pensamento não foi abandonado. Paradoxalmente, esse pensamento talvez não tenha sido abandonado, essa é a tese do Foucault, muito mais porque ele não conseguiu ser abandonado, porque é impossível abandonar pensamentos deste tipo, porque ele fala uma coisa verdadeira, que é uma conquista definitiva sobre a forma como nós compreendemos o mundo humano e assim por diante. Claro que o Freud estabeleceu uma espécie de estilo de interpretar as pessoas. De interpretar, não as pessoas pacientes, não é isso que eu quero dizer, de interpretar o que se passa com as pessoas. O que a psicanálise faz, a princípio? A psicanálise é uma doutrina que nasce, um pensamento que nasce na proximidade da medicina, lá no século XIX, finais do século XIX, tentando dar conta de problemas
que eram problemas, vamos dizer assim, por tradição médicos, mas problemas que a medicina da época não estava dando conta. O problema básico era o problema da histeria. A histeria era um fenômeno com enormes manifestações somáticas, paralisias, contraturas, dores, às vezes cegueira, às vezes vômito. Ou seja, é um fenômeno com amplas manifestações somáticas, portanto, um fenômeno que deveria poder ser tratado pela medicina. Justamente o Freud, que é médico, sai da medicina e vai tentar ler estes fenômenos através da constituição de uma teoria psicológica. Então, estes fenômenos foram vistos como os fenômenos que decorriam de certo tipo de funcionamento mental que justamente ele foi elucidando ao longo do tempo. E, nessa elucidação, ele criou os conceitos básicos que a gente conhece aí, quase que hoje no senso comum. Tá? Isso está tão espalhado pela sociedade que nós já nos pensamos como Freud mais ou menos definiu. Então, ele criou os conceitos de inconsciente, conflito psíquico, sexualidade infantil, recalque, que são os conceitos que ele usou para dar conta da formação dos processos psíquicos que levavam à sintomatologia neurótica, à sintomatologia histérica. Esse é o grosso do pensamento freudiano. Voltando ao Foucault, que eu tinha mencionado. Se a gente pensar, bom, o que seria ser um freudiano, dar desenvolvimento ao pensamento do Freud, muitas das pessoas poderiam pensar, das pessoas que estão matutando sobre o assunto, poderiam pensar, olha, ser freudiano, dar continuidade a esse pensamento é pegar estes conceitos e avançar com eles, aplicar estes conceitos a campos que o Freud não aplicou, vamos dizer, generalizar um pouco mais esses conceitos, criar conceitos extremamente harmônicos com isso, ou seja, desenvolver a teoria paulatinamente, empurrar essa teoria para lugares em que o Freud ainda não havia empurrado. Mas, na verdade, se a gente pega o exemplo, só para dar um toque, acho que dá para encontrar isso em centenas de textos de psicanálise pós-freudianos. Tá? Se a gente for pegar e ver o que os analistas criadores de fato fizeram, a gente vai ver que eles não fizeram nada disso. Por exemplo, se pegar o conceito de pulsão de morte, que para o Freud é um conceito que tem a ver com, vamos dizer, uma espécie de interior biológico que depois se generaliza, é como se nós estivéssemos, se generaliza na cultura, né? É como se nós estivéssemos tentando, diz o Freud, com a pulsão de morte, reinstaurar em nós mesmos um estado anterior, cada vez mais anterior, daí este movimento de retorno é o movimento da repetição, até que nós chegássemos a uma espécie de pré-vida à morte. Se para o Freud, pulsão de morte, falando muito rapidamente, esses temas são muito complexos, né? Então, falar disso requeriria que a gente abrisse nichos e desenvolvesse o conceito, vamos dizer, de modo escolar, né? Não dá para fazer isso aqui. Então, é só uma dicasinha. Então, pegando essa ideia do Freud, se nós observarmos, por exemplo, uma pessoa que se seguiu a ele, a Melanie Klein, nós vamos ver que a Melanie Klein vai usar o conceito de pulsão de morte. Tá? Poderíamos ter escolhido outro tópico conceitual. Vai usar isso de modo totalmente diferente. Para começar, ela vai tornar o conceito de pulsão de morte um conceito dinâmico básico. Quer dizer, a pulsão de morte na Melanie Klein, diferente do Freud, todo mundo já ouviu falar da importância da libido, da sexualidade no Freud. Para o Freud, a sexualidade, as pulsões de vida, se quiserem, ou a libido, são conceitos dinâmicos basais, né? Conceitos fundamentais, do ponto de vista da dinâmica do funcionamento psíquico. Para a Melanie Klein, sexualidade na Melanie Klein praticamente não existe. É a pulsão de morte que vai tomar esse lugar. E a pulsão de morte que ela vai dizer a mesma que nós encontramos no Freud, não. Ela vai ser muito mais radical,
ela não vai colocar dualidade pulsional, por exemplo, e ela vai direto dizer os fenômenos básicos que eu, Melanie Klein, encontrei, por exemplo, na psicanálise das crianças pequenas, são fenômenos que atestam a pulsão de morte. Por exemplo, agressividade, sadismo. Melanie Klein estudava os desenhos produzidos pelas crianças pequenas, etc. E tal, e encontra agressividade e sadismo como uma coisa até inesperada para o pensamento da época, como se as crianças tivessem um mundo de fantasmal aterrorizante. Pois bem, este uso do conceito de pulsão de morte não tem mais nada a ver com o Freud. Já é uma manutenção de um termo e uma interpretação totalmente diversa desse termo. Não deixa de ser uma coisa esquisita que os autores possam, na psicanálise, fazer alguma coisa deste tipo. Alguém podia objetar, mas escuta, de certa forma, todo cientista que tem uma posteridade efetiva, nesta posteridade nós não encontramos conceitos com a mesma terminologia, mas que estão totalmente reinterpretados. Sei lá, me ocorre agora, será que na física o conceito de massa, na física do Galileu ou do Newton, o conceito de massa é equivalente ao conceito de massa, sei lá, para o Einstein, para a mecânica einsteiniana? Com certeza não. Com certeza não. Quer dizer, os termos são também diferentes, são conceitos que têm outra textura. Ora, mas se isso é verdade, então qual é a diferença entre as discursividades que o Foucault diz serem próprias da psicanálise e os discursos da física? Em que a psicanálise e sua posteridade difere da física e sua posteridade? Foucault vai dizer, difere de um jeito muito interessante. E aqui está a chave para a gente entender esse tópico que eu estou tentando desenvolver com vocês. A diferença é a seguinte. Para o Foucault, nas ciências, as transformações do discurso, ou seja, os discursos teóricos que vêm posteriormente a um certo autor, eles são homogêneos ao que vem depois. Isto quer dizer que eles podem se comunicar com facilidade. Não um induzir o outro. Eu me explico. Induzir quer dizer, no caso de um discurso do Newton, eu não consigo induzir, fabricar um discurso do Einstein. Mas, olhando lá do fim para trás, eu percebo que um conceito newtoniano é um caso específico do conceito newtoniano. É um caso específico. Ou seja, o conceito de massa do Newton é um pedacinho do conceito de massa do Einstein. Eu não consigo, de 1700, induzir 1900. Mas quando eu estou na mecânica einsteiniana, eu olho para trás e eu reconheço aquele conceito de massa como um caso particular da minha teoria. O Foucault vai dizer, no caso da psicanálise, e volto a falar, para o Foucault, muito embora ele não desenvolva isso no texto, também no caso do marxismo, do Marx, não é possível fazer isso. As transformações do discurso, ou seja, aqueles discursos que vêm após o Freud, são heterogêneos ao discurso freudiano. Se eu olhar o conceito de pulsão de morte na Melanie Klein, que veio depois do Freud, se eu olhar e depois me voltar para trás, para o Freud, e falar qual a posição do conceito de pulsão de morte do Freud face ao meu, da Melanie Klein, ela jamais vai poder dizer que esse conceito é um caso particular do dela, que o Freud é um caso particular da Melanie Klein. Quer dizer, quem vem depois está constantemente em diferença da fonte. Por isso,
Este é um outro fator fundamental no texto do Foucault. Por isso, estas disciplinas, elas perdem a medida entre elas. Elas não têm mais, na verdade, um motivo de fundo para se dizerem. Isso é radical, né? Muito historiador da psicanálise iria me atirar um tomate agora. Mas eu estou defendendo a ideia do Foucault, pelo menos polemicamente aqui com vocês. Tá? A psicanálise, como um sistema global, não tem como se legitimar intrateoricamente. Por isso ela sempre fala, não, peraí, Freud. Ela lança a mão de Freud como uma espécie de elemento que dá adesão à diversidade das teorias. Por isso também o Freud está sempre na crista da onda. Ele sempre é chamado a suturar, digamos assim, as diferenças de discurso que existem entre as psicanálises. Ele faz uma costura, ele alinhava. Por isso que ninguém esquece o Freud também. Dentro do campo psi. Vamos colocar isso dentro do campo psi. Então é muito engraçado, por exemplo, quem lê Lacan, que é um autor mais próximo de nós, já morto, um psicanalista magnífico, etc. e tal, constantemente se depara com o lema retorno a Freud. Aí o sujeito que é treinado em filosofia, ou em ler textos, não precisa nem ser em filosofia, em ler textos, ele pega, ele volta para trás, então tá bom, vamos retornar ao Freud. E todos os conceitos que o Lacan fala que são legitimamente freudianos, se você lê o texto freudiano, você fala que Freud jamais pensou isso. De onde esse cara tirou essa ideia? Mas ele está ali chamando Freud fortemente. O Lacan, diga-se de passagem, estava nessa conferência que deu origem a esse texto que é um autor. E adorou, achou ótimo, e falou, é isso aí, eu concordo inteiramente com você, Foucault. Lógico, ele mesmo não deixou de fazer isso um segundo da vida dele. Chamava o Freud, e, na verdade, o que ele faz não é freudiano. É outra coisa interessantíssima, inclusive interessantíssima clinicamente, mas que não é Freud de jeito nenhum. Ou seja, a psicanálise ela produz tantas diferenças, para encerrar esse tópico, que o pai alinhavador está sempre em evidência, está sempre na fotografia junto com os outros psicanalistas. Muito embora estes outros psicanalistas, na verdade, não tenham nada mais a ver diretamente com o Freud. Pois bem, se isto que o Foucault fala, e que eu aproveitei um pouquinho, é verdade, isto explica por que o Freud está em evidência, vamos dizer, no mundo teórico. Mas isto explica um efeito, vamos dizer, no âmbito das disciplinas. Mas não explica a permanência do Freud, que também é verdade que ele permanece, num outro âmbito, digamos, extramuros teóricos, no âmbito do além da teoria, da relação entre aquilo que o Freud pensou e o mundo ao qual estes conceitos se dirigiam. É aí que eu vou lançar a mão desse sociólogo inglês chamado Anthony Giddens. Cara interessante. É o seguinte, o Giddens, várias vezes ao longo de sua obra, o Giddens falou que um dos problemas cruciais para ele era definir a modernidade. E essa é uma das tarefas maiores da sociologia do Anthony Giddens, definir o que é modernidade. Ele fez aí uma longa briga com aquelas pessoas que gostavam de falar de modo mais ou menos fácil do termo pós-modernidade, como se, na verdade, houvesse uma sociedade muito diferente da sociedade, sei lá, por exemplo, da primeira metade do século XX e hoje, como se nós estivéssemos vivendo numa espécie de novo mundo. Ele quebra o pau com esse pessoal todo e diz, não é nada disso, nós vivemos numa modernidade radicalizada,
Quer dizer, o que acontece conosco hoje? Sei lá, e o que nós podemos definir a partir dos inícios do capitalismo industrial não é lá muito diferente e tem que ser estudado de um jeito mais ou menos análogo, levando-se em conta apenas a questão da radicalização das formas que nós encontramos nessa sociedade. Pois bem, o Giddens, no meio do arsenal conceitual todo que ele lança a mão para explicar o nosso mundo, né, o mundo contemporâneo, no fundo, que é isso que ele está interessado, de verdade. Ele não é um historiador, ele é um sociólogo, ele está com a atenção voltada para hoje. Ele lança a mão de um conceito interessante, que é o conceito de reflexividade. Diz que nós, e aí, este conceito de reflexividade não se restringe a ser aplicado apenas nos tempos modernos. Reflexividade é uma propriedade da ação humana. Ele diz o seguinte: nós agimos sempre tendo em vista as bases da nossa ação para construir o próximo passo da ação. É como se eu dissesse assim: eu vou dar um passo na vida, numa prática qualquer, eu vou plantar. Eu vou ter um conjunto de informações que eu colhi. No caso, se eu sou um plantador lá na antiguidade, alguém que planta na antiguidade, que eu aprendi das minhas observações do céu, daquilo que a tradição me trouxe. Então, eu vou olhar para isso para ver se eu planto ou não. E se eu plantar, eu estou de olho para saber se tem alguma coisa que pode me dar a dica de como eu devo proceder proximamente, no próximo passo, quando eu vou colher. Ou quando eu tenho que regar, trazer água. Reflexividade, portanto, é apenas olhar para o fundamento da ação para agir de novo, e assim por diante. Pois bem, por que esse conceito importa para a gente? Porque o Giddens vai dizer: a modernidade é um espaço social, é uma forma social que colocou a reflexividade no núcleo da reprodução social. Me explico. A partir dos tempos modernos, definir modernidade, diga-se, quando começa a modernidade, diga-se de passagem, tem 400 linhas demarcatórias. Tá? Vamos pensar, para facilitar a nossa tarefa aqui, o advento da ciência moderna. Então, vocês veem que o negócio vai longe. Vamos botar aí 1500, 1600 para frente. O que ele vai dizer? A modernidade, e a partir da modernidade, a reflexividade, ou seja, este usar uma informação que tem a ver com o fundamento da ação para continuar agindo, a reflexividade se tornou o núcleo da reprodução social. Ou seja, cada vez mais, para reproduzir o sistema social, nós fazemos isso. O Giddens está apenas dizendo: no mundo contemporâneo, nós fazemos isso por tudo quanto é lado, em todos os níveis. Mais do que isso, fazer isto é, vamos dizer, a célula funcional, ou uma das células, acho que é melhor colocar assim, porque o capitalismo é outra célula funcional e tem uma lógica diferente, mas é uma das células funcionais da reprodução do sistema social. Ora, se isso é verdade, nós podemos começar a perceber, vamos voltar para as épocas que nós estamos tratando, né? Século XX. Século de modernidade radical já, para o Giddens. Nós podemos perceber que a reflexividade não é uma coisa que eu voluntariamente escolho, mas é alguma coisa que é uma espécie de fator inerente ao sistema social. O sistema social funciona inerentemente sendo reflexivo, ou seja, buscando informação da base da ação para continuar agindo. Se isso é verdade, como é que nós podemos situar a psicanálise? E aqui uma coisa interessante começa a ficar clara, ou pelo menos a se esboçar. Vamos ser menos pretensiosos, vamos lá. Se não ficar clara, pelo menos começa a se esboçar. Talvez um indivíduo, no século XX, procurar alguém para falar
de suas dores e de sua vida seja mais do que uma ação gerada pela dor psíquica e unicamente por ela que este indivíduo tem, talvez seja mais do que isso, mas talvez seja uma espécie de oportunidade sistêmica. Alguma coisa que está lá, uma espécie de instrumento de reflexividade que está prefigurado na forma global da sociedade moderna, da sociedade radicalmente moderna, onde então a reflexividade tomou conta de todos os campos da atividade humana. Porque o que um indivíduo que procura a análise faz? Várias coisas que são muito complicadas, mas, com certeza, ele obtém elementos que servem para monitorar a sua ação futura. Só que esse monitoramento não é um monitoramento tipo autoajuda. O sujeito vai casar, consulte um Case Bem. E vai lá no livro de alguém chamado Case Bem e vê lá como ele tem que casar bem. Não é apenas isso. Mas, com certeza, um cara em análise, acho que para casar bem eu tenho que fazer isso, isso e aquilo. E isto decorre da análise. Não é uma coisa que a análise vai fazer introduzindo isso, mas isso é um elemento, vamos dizer, inerente ao processo analítico como um todo. O processo analítico, como resultante para o paciente, é um processo reflexivo e que introduz elementos de monitoração da ação. Às vezes introduz, inclusive, elementos de monitoração da ação inesperados. É uma coisa interessante que mostra como são necessários os aperfeiçoamentos dos sistemas especialistas. Porque é o seguinte, a gente pode, sei lá, tomar ações baseadas em parâmetros muito vagabundos, horrorosos. Então, sei lá, um sujeito pode chegar para a mulher e falar, olha, eu estou me separando de você porque eu percebi que eu ainda tenho um corpo bonito, etc. e talvez eu consiga namorar com meninas de 20 anos. Por que um cara não pode chegar a essa conclusão? Pode. É uma conclusão idiota, provavelmente favorecida por parâmetros idiotas, mas, com certeza, isso pode ter vindo de reflexividade da televisão, de barará, barará, barará. Não é isso? Então, aperfeiçoar os meios reflexivos é uma tarefa importante na nossa sociedade, ou seja, tirá-la de parâmetros pífios e trazer parâmetros. Aí vem um cara que eu gosto, um americano, chamado Richard Hort. Este cara fala uma coisa interessante, ele fala, um dos papéis da psicanálise é trazer à tona valores edificantes. Fazer com que valores edificantes funcionem na reflexividade do indivíduo. Mas não escolher como se fosse uma doutrinação, né? Peneirar esses valores edificantes no interior da vida psíquica do indivíduo. Mas é importante ver isso, que um psicanalista hoje ele pode ter uma função nessa transformação reflexiva, que ele não coordena, ele é apenas instrumento disso, um papel interessante, porque ele pode colocar em pauta valores, não dele. Ele pode trazer do espaço social valores que fazem emergir o mundo mental do paciente em um certo lugar que o cara vai ter que pensar. Aí vai ser mais esperto a tomar as suas atitudes. E assim por diante. Essa discussão é super complexa, porque você chega no detalhe conceitual, fica complicado, não é uma coisa simples. Eu estou falando aqui com essa noção de apontar para um horizonte. Construir uma psicanálise assim é uma coisa complexa e talvez cheia de dificuldades mesmo, conceituais e tal. Mas essa possibilidade existe. Quer dizer, o papel da reflexividade não é um papel de banalização da ação, como se a gente estivesse tocando. Vai, faz, entende? Como um cara numa fila, você dá um bilhete rápido para ele seguir em frente. Não é essa a ideia. Há margem para um trabalho de aprofundamento mesmo, reflexivo no sentido
mais filosófico da palavra, até se vocês quiserem. Quando Giddens diz que o Freud faz parte da cultura contemporânea, ou os conceitos que ele utiliza, acho que é muito naquela linha do seguinte: com a derrocada das tradições, como nós não podemos recorrer à tradição para informar a nossa ação, Perfeito. eu tenho que recorrer a sistemas abstratos de conhecimento, como a Perfeito. sociologia, como a economia, como a psicanálise. E a psicanálise passa a ser utilizado como um grande recurso para explicar o comportamento humano nesse sentido. Que não existe outro. Não, mas você foi um ponto. Eu acho que é exatamente isso. Você, com a diminuição da presença da tradição, né? Porque não é a extinção da tradição, mas é a diminuição, e com esse fenômeno do desencaixe e reencaixe que ele menciona, quer dizer, os mundos sociais, eles saem dos lugares de onde eles foram formados e desencaixam e reencaixam lá em outro sistema cultural, gerando uma série de fenômenos de contágio e coisas assim. Com este fator, a perda razoável de elementos de orientação da ação, né? A presença cada vez mais massiva dos sistemas especialistas, que é isso que você mencionou, ou seja, dos sistemas que fazem. O sistema especialista é um bom advogado, é um exemplo de um sistema especialista. Não precisa ser só, sei lá, o mapa de rotas de um aeroporto, que nós sabemos que existe, confiamos nele, mas não temos contato direto com ele. Um advogado nós podemos ter. Ele faz um papel muito parecido, ele encaminha ações, né? Então, dentro desse espaço de perda da tradição, perda gradativa da tradição e aumento da reflexividade, a psicanálise vira uma oportunidade sistêmica. Virou uma oportunidade sistêmica. Tanto é que os psicanalistas ficam muito chateados com isso. Que o Giddens valoriza os livros de autoajuda. É um dos poucos que teve coragem de falar sobre isso. Valoriza os livros de autoajuda. Ele valoriza no seguinte sentido: ele fala, isto daqui é um fenômeno típico da modernidade. Ou seja, o sujeito vai até o jornaleiro para adquirir alguma reflexividade sobre a ação dele. É evidente que o Giddens não confunde o nível, o padrão de reflexividade que é constituído por uma análise e um livro de autoajuda. Mas ele diz, são fenômenos que estão operando no mesmo plano. Tem muito psicanalista que não gosta de ouvir isso. Eu não me chateio, mas tem gente que fica chateado com isso. Gostaria de ter um lugar mais nobre do que, sei lá, alguma coisa encontrada no jornaleiro. Mas não sei se no jornaleiro tem muita coisa ruim, mas algumas coisas podem servir à vida das pessoas. É mais ou menos isso que ele está dizendo. Na verdade, o que dá para perceber via Giddens é que a psicanálise ficou, e com isso, tudo o que veio atrás dela. Atrás quer dizer, na frente dela, na ordem do tempo, porque foi feito depois. Mais atrás, porque sempre teve que retomar o nome do Freud, como eu acabei de tentar mostrar por que se deu. Então, tudo aquilo que vem atrás do Freud, neste sentido, acaba favorecendo a reflexividade dos indivíduos, a ação reflexiva dos indivíduos no mundo. Por isso, a psicanálise e as doutrinas psíquicas como um todo, elas, na verdade, são doutrinas que estão funcionando no espaço interno mais nevrálgico do próprio funcionamento social do mundo moderno. Ele é uma espécie de achado, não apenas da cabeça do Freud, mas ele é um achado dentro do sistema da modernidade radicalizada. Quer dizer, ele é uma espécie de fator de funcionamento ótimo dessa sociedade. Não que todo mundo tenha que fazer psicanálise, né? Mas ele reproduz no seu nível o que é um dos elementos mais cruciais da reprodução social
contemporânea, que é justamente essa monitoração reflexiva da ação. Daí o Freud está vivo até hoje, porque todas as possibilidades ou oportunidades, talvez o termo oportunidade seja melhor, reflexivas que nós temos e que digam a respeito àquilo que decorre da interação humana, que este é o elemento que a psicanálise estudou de verdade, a interação humana, as vicissitudes dessa interação, os restos intratáveis dessa interação. O conceito de inconsciente tem que ser colocado nesse nível. Inconsciente é um resto que decorre de alguns fatores dessa interação serem intratáveis para o estado do indivíduo que os viveu. Então, a reflexividade da psicanálise ajuda a lidar, a encaminhar, né, as vicissitudes que geraram esses restos intratáveis, que são os sintomas, são as formas sintomais, são as formas de vida, são as formas da personalidade. Poxa, isso é um mar de conceitos, não dá nem para anunciar num flash o que isso seria. Mas, de toda forma, acho que esses dois fatores ajudam, espero que tenham ajudado vocês. Eu acho que esses dois fatores mostram como a psicanálise, ou melhor, como o Freud, arrastando toda a psicanálise atrás dele, muito embora toda ela veio depois dele, como o Freud, arrastando a psicanálise que vem depois dele, se mantém num dos cumes da cultura no século XX. Reflexividade e uma inescapável, ou um inescapável inacabamento da doutrina psicanalítica que tem que o tempo inteiro se remeter a ele. Freud devia estar, vamos dizer assim, se deparando, vai usar um conceito que chama o Freud e, ao mesmo tempo, joga fora o Freud. Eu me coloquei a tarefa de tentar explicar a vocês por que o Freud, o criador da psicanálise, como todos vocês sabem, por que o Freud se mantém na crista da onda da cultura ao longo do século XX. Por que foi possível a ele ficar tão em evidência, ficar tão próximo a tantas disciplinas e a tantas pessoas ao longo desse século? Essa é uma tarefa, vocês hão de convir, complicada. Eu vou fazer uma apresentação sumária, vou tomar um ponto de vista meio de sobrevoo para poder defender algumas ideias, apresentar algumas ideias a vocês. E essa minha preocupação vai se auxiliar, meu intuito aqui vai tentar se realizar com o auxílio de dois pensadores importantes deste século, do século XX, né? Um já morto, um filósofo e historiador francês chamado Michel Foucault, e um sociólogo chamado Giddens, Anthony Giddens, que ainda está vivo, amigo do Tony Blair e do Fernando Henrique também. Alguns vão dizer que isso não é uma boa amizade, mas
negócios à parte, negócios intelectuais à parte, eu vou me auxiliar desses dois caras para tentar mostrar para vocês por que o Freud pôde ficar, e está, de verdade, tanto tempo, vamos dizer, num dos cumes da cultura ocidental. O Freud influenciou diversos níveis da nossa cultura. Em primeiro lugar, o próprio campo psicanalítico. Campo criado por ele e que gerou uma enorme variedade de discípulos. Seu primeiro grande filhote foi, portanto, a própria disciplina psicanalítica, que existe até hoje, muito mais rica, distanciada já dele em grande medida, mas que existe numa dimensão bastante grande. Pelo mundo aí nós vemos clínica, porque o Freud se mantém na crista da onda da cultura ao longo do século XX. Todo mundo, para gerar a sua própria teoria, tem que discutir com o Freud. Alguma coisa que está entre uma ciência e está, ao mesmo tempo, do lado oposto da ciência. Ela pretende ter um regime de verdade sobre o objeto com o qual ela discute e, ao mesmo tempo, não consegue ter um regime de verdade que se generalize. Por isso, cada autor que vai falar sobre o mesmo mundo que o Freud, muito ampla, de origem psicanalítica, formação, diversos institutos de formação e criação teórica também muito ampla. Quer dizer, o Freud dá início a esta disciplina e, ao mesmo tempo, ele se mantém ao longo de todas as variações dela. Aliás, essa é uma das coisas que eu quero discutir melhor com vocês. O Freud influenciou ciências humanas, antropologia, arte. Qualquer pessoa que já leu alguma coisa do surrealismo, não precisa ser na leitura, a pintura surrealista, o Salvador Dalí. O método de criação do Salvador Dalí era um método que se dizia inspirado na produção onírica que o Freud tinha elucidado, e assim por diante. Ou seja, a psicanálise, de fato, levou o seu discurso muito adiante do discurso centrado na disciplina psicanalítica. Ela permitiu que a psicanálise fosse bastante longe. Uma das coisas que o Michel Foucault, justamente de quem eu estou me auxiliando, discutiu, é a particularidade que o discurso analítico teria que ter para fazer uma tão ampla difusão, para se enraizar tão amplamente na cultura. E isso vai ser o meu primeiro ponto para vocês. O Michel Foucault, lá por volta de 1969, escreveu um texto, que é um texto que não trata prioritariamente do Freud, chamado Que é um Autor, onde ele discute o que então era uma noção problemática, a noção de autoria. O Foucault é um estruturalista, e na altura um estruturalista que está querendo descentrar a função da produção da significação da função autor. Então ele está discutindo isso amplamente, e lá num determinado momento, no final do seu texto, na verdade, ele começa a falar sobre o Freud. E ele vai fazer um discurso muito interessante, ele vai ter um pensamento muito interessante e que ajuda a pensar essa questão. Por que o Freud é um fenômeno na cultura ocidental? Como é que ele faz isso?
Ele faz isso mediante o seguinte recurso. Em primeiro lugar, ele diz, olha, o Freud não é apenas um autor, no sentido estrito da palavra, mas ele é um criador de tradição. O que o Freud fez não foi apenas constituir uma obra, a sua obra,